Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defendem o povo, faz um rádio novo e a foto correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar em novo nesse mundo louco da função vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Você vai acompanhar no programa de hoje. Para não perder o mandato de deputado federal, Eduardo Bolsonaro pode virar secretário estadual de algum estado brasileiro, obviamente, mesmo estando nos Estados Unidos. Bolsonaristas marcam atos contra Alexandre de Moraes para Belo Horizonte e João Pessoa. Vice-presidente Geraldo Alckmin continua a se reunir com empresários, tratando do tarifaço de Donald Trump. Líder do Partido dos Trabalhadores pede que o Supremo proíba cargo estadual para Eduardo Bolsonaro. Suplente do senador Davi Alcolumbre é alvo de operação policial no Amapá. Presidente da Câmara, Hugo Mota, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Agora ele proibiu reuniões de deputados em comissões para tratar de questões ligadas a Jair Bolsonaro. Anvisa proíbe venda de produtos anunciados como eficazes, mas que na prática não servem para nada. Acompanhe também os destaques do cotidiano brasileiro, a política estadual e a política nacional. O Cidade em Revista está aí, no celular, no rádio, no computador, no tablet, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. São 18h05 agora. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água, se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam água, respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Rádio Camisa 10.
Campina Grande, Paraíba. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. A luta contra o câncer não é fácil, por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Hora certa, falou Roberto. São 18 horas e 10 minutos na Paraíba.
pontualmente 6h10 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Renovo, como sempre, o desejo de uma feliz noite, desejando paz, barriga cheia para todo mundo, que o jantar seja revigorante, que o descanso dessa noite, para quem vai descansar, seja um descanso confortável e que a noite seja muito proveitosa para quem vai trabalhar. Muita gente trabalha a noite toda, algumas pessoas trabalham até metade da noite, quando começa a madrugada. Independente do que você vai fazer hoje, vai namorar, vai tomar uma, vai viajar, está na estrada, onde você estiver, não se esqueça de mim. Roberto Carlos já disse isso. Tem uma canção? Pois bem, então, tudo de bom para você. O meu desejo é que todos vivam bem. Desejem também que eu viva bem. Eu quero viver bem e quero que todo mundo viva bem. Todos, indistintamente. Me sinto bem quando vejo as pessoas bem. As coisas vão acontecendo, minhas senhoras e meus senhores, minhas amigas e meus amigos. A gente vai reportando por aqui, não é, Romilda? Romilda é irmã de Romildo Nascimento. Na família tem Romildo e Romilda. Eu não sei se Romilda já narrou futebol algum dia na vida, mas depois eu quero saber de Romildão se a irmã dele também tem talento radiofônico. Eliana, Luciano, Zeca, pessoal todo aí em Esperança, Marcos Farias, Barbosa da Eletrônica, o meu amigo que é oficial de justiça, Adriano. Muito obrigado a todos vocês. E no painel aqui do Radiosnet, quando eu olho, meu amigo, é gente nesse Brasilzão, viu? Agora mesmo, Paraíba lidera a audiência, Campina Grande acima das outras cidades, com um número maior de ouvintes. Mas tem ouvinte aqui no Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Distrito Federal, no Maranhão, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, Piauí, falei, Paraíba está aqui nas paradas de sucesso, tem Alagoas, Sergipe, Pernambuco, também presente, Ceará, tem Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Fortaleza. Que bom! Boa noite para vocês, muita saúde e muita paz. Eu quero começar esse nosso bate-papo de hoje levando os meus amigos e minhas amigas há uma reflexãozinha sobre um assunto que já foi abordado aqui. Meu amigo doutor Dinarte Freire. Alô, Dinarte, advogado dos bons, causas cíveis e trabalhistas. É advogado, é cantor, entendeu? É um homem que cuida de orquídeas. Eita, todo domingo vai lá para a casa de Duduta, canta no coral, coro em canto. É homem de 7 instrumentos. E gosta do que eu gosto também. Ei, Dinartão. Danado. E aí tem uma coisa, viu? Assina El Puento todos os dias. Todo dia ele assina o ponto. No fórum, nas repartições públicas, no escritório. Né? Assim, nas redes sociais. Sueli Policarpo, boa noite para você também. Então, o que eu ia dizendo? Pensemos um pouquinho em alguns anúncios que a gente vê na televisão, escuta no rádio e às vezes lê nos portais de notícias, nas páginas eletrônicas, porque quando você vai clicar para ler uma notícia, alguma coisa, sempre tem um anúnciozinho, não tem? E tem que ter, senão não mantém. Como é que você mantém uma página na internet, um blog, um portal de notícias, essas coisas todas? Você mantém com os anunciantes, com os patrocinadores, com os parceiros, com os apoiadores, tem que ter. Agora, é preciso dizer que há
páginas na internet, há portais de notícias, existem blogs que fazem uma filtragem para levar esses anúncios até os leitores. Só veicula, só divulga, só faz publicidade de coisas que são verdadeiras, para não enganar a sua clientela, os seus ouvintes, os seus leitores, os seus telespectadores. E tem outros veículos de comunicação comerciais, naquelas emissoras que têm concessão do governo federal, e nas rádios pela internet, ou nas TVs também pela internet, que não tem critérios, meu amigo Marcelo Robson Vitorino, e que botam qualquer coisa porque só pensam no dinheiro. Já foi revelado aqui a vocês que proposta não falta para que eu divulgue aqui, por exemplo, essas bets. Já recebi proposta de umas 4 ou 5. Eu fico pensando, meu Deus, às vezes é uma proposta tentadora financeiramente, estão entendendo? Rapaz, eu botar um negócio desse no meu blog, aí eu sei que isso é enrolada, entendeu? As pessoas confiam em mim. Eu não vou estimular ninguém a participar dessa jogatina, não. Quer jogar, jogue, veja lá no outro portal, no outro blog, em outra pessoa que esteja anunciando. Eu estou resistindo até agora. Nem botei aqui na rádio Camisa 10 e nem botei no blog Camisa 10. Do mesmo jeito, há determinados anúncios de medicamentos, entre aspas, que eu prefiro aqui chamar de produtos, que não servem para nada. Aliás, os médicos dizem que fazem mal, que você não sabe o que é que tem ali dentro. O cara faz uma xaropada, uma misturada de um monte de coisas, põe lá num frasco, num vidro, numa garrafa, ou produz cápsulas, alguma coisa assim, e vai vender caro, passando para as pessoas que aquilo serve para pulmão, para o fígado, para o coração, para dar tesão nas pessoas, despertar libido, seja masculina ou feminina, entendeu? Para fomentar a ereção masculina. O Wilson Siqueira disse que quando eu falo nessas coisas, ele fica todo arrepiado lá. Negócio de homem tomar Viagra, aí dá um pedaço do comprimido de Viagra para a mulher, aí a mulher fica subindo na parede, igual a lagartixa, aquelas vibrazinhas, subindo, entendeu? Aí diz que aquilo não serve para nada, e a pessoa compra, paga muito dinheiro, e psicologicamente bota na cabeça que está funcionando, e você vê que às vezes melhora até a relação quando se trata dessa coisa de homem e mulher, entendeu? Meu amigo Assis do Santa Bárbara. Mas a Anvisa é quem diz que aquilo não serve para nada. Aí pergunto eu, e por que deixam fazer a publicidade? Não existe um Conselho Nacional que regula a publicidade? Não tem essas coisas todas aí? Órgãos que cuidam disso? Tem a própria instituição, a entidade que congrega as emissoras de rádio. Ninguém regula isso, ninguém observa, é tudo aberto. Então, hoje eu vi que a Anvisa suspendeu aí mais 3 desses produtos que são anunciados em emissoras do Brasil todo. E vende, viu? E vende muito. O primeiro suspenso foi um tal de xarope da vovó Isabel. Já escutou falar nesse produto? Eu acho que os caras compram ou juntam aí nos lixões as garrafinhas de cerveja long neck, 330 mililitros, aí botam um rótulo de papel, estão vendo aqui a imagem na minha frente, xarope da vovó Isabel, promete limpar o pulmão. Aí a Anvisa diz que não serve para nada e que está proibindo a propaganda, a fabricação, se for o caso a importação, a distribuição e a comercialização. Aí diz assim, proibiu, e no outro dia você vê o mesmo anúncio, lê o mesmo anúncio, tá, não, entendeu? É coisa para inglês ver. E no Brasil o velho faz de conta que a gente conhece tão bem. Então, se você já ouviu falar, não tem problema, se não ouviu, fica sabendo que a Anvisa anuncia que o xarope da vovó Isabel não serve para nada, ninguém sabe nem o que tem dentro daquela garrafa. Aí vem agora 3 outros produtos do grupo chamado Nutri, colágeno mais vitamina C, treonato de magnésio e espinheira santa. 3 produtos anunciados aí em emissoras de televisão. Às vezes eles contratam artistas para divulgar, dizendo que está tomando, que está se vindo, que é bom isso e aquilo.
televisão, rádio, emissoras importantes do Brasil, do eixo Rio-São Paulo, inclusive, emissoras que têm redes nacionais, divulgando esse tipo de coisa. Então, colágeno mais vitamina C, treonato de magnésio e espinheira santa. Também, segundo a Anvisa, não servem para nada e não podem mais ser vendidos. E tem aqui um tal de extrato de cúrcuma. Extrato de cúrcuma longa, da empresa Acron Pharma Limitada. Não atende às especificações da legislação quanto à forma de obtenção. Não diz nem para que é que eles anunciam. Abra o seu olho. Quando ligar o televisor, que tiver alguém oferecendo essas coisas, olha, é bom. E curioso, vou repetir o que já disse também neste programa, que você vê na televisão pastores e padres, não sei se tem alguma freira, não vi ainda, mas pastores e padres anunciando essas coisas que não servem para nada, para ganhar dinheiro, para muitas vezes pagar o horário da televisão, que é locado, que é comprado, oferecendo coisas que podem fazer mal à saúde das pessoas, porque, como está dizendo a Anvisa, você não sabe o conteúdo, não tem como saber, e eles oferecem como sendo coisas que vão servir para todo mundo. Não caia nessa esparrela, como dizia minha avó. Quer tomar um medicamento? Está sentindo alguma coisa? Procure um médico. Procure um médico. O médico vai fazer os exames necessários e vai dizer o que é que você precisa tomar, se é que precisa tomar algum medicamento. Não entre nessa de xaropada, de coisas vendidas muito caro, vai demandar muito dinheiro da sua parte e vai fazer mal a você. Faça como está dizendo aqui o doutor Wilson Siqueira, segundo ele, a receita dele e de Araújo Neto: catuaba, amendoim e ovo de codorna. Então, se o Wilson Siqueira está dizendo, eu não vou contrariar de jeito nenhum. São 6h22 agora. Alô, Marcelo Robson Vitorino, boa noite. Zé Carlos começou hoje dizendo: ontem o programa teve algumas falhas, aqui e ali entrava uma música. Pois é, como diz um amigo meu lá de Serra Redonda, de vez em quando entrava uma música. Aí eu disse: o que? Eu disse: uma música. É, rapaz, quando a internet dá problema, não é, Luiz, 10 anos? Aí a gente tem que aceitar. A Luiz, 10 anos, diz: estou aqui no Royal Label Black. Faça bom proveito. E o xarope de alho de mate e urucu, já provaste? Não, mas a semana passada eu fiz uma brincadeira com as meninas lá da televisão. Tinha uma delas que estava gripada, afônica, rouca, Liliane. Aí, Paulo, como é que eu tô aqui, tá vendo? Tô rouca, tô gripada, é uma alergia, espirrando. Minha filha, tô xarope de alho do mato e urucu. Ela disse: eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. Vou arranjar um frasco para você. Xarope de alho do mato e urucu. Isso é quando eu era criança, eu escutava isso nos programas da Rádio Borborema, das emissoras da época. E tem robusterina, tem a saúde feminina. Dizem que servia para tudo. O que a mulher sentisse, essa tal de robusterina curava. Eu vou até perguntar depois à professora Geovita Maranhão, que é a prefeita aqui do Catolé, se ela já tomou robusterina. Quem mais aqui? Marcos Farias. Paulo, diga a esse pessoal que bote um ovinho de pato. Não, o pato não bota ovo não, é a pata. Tem que botar ovo de pata. Hein? Rapaz, falar em pato e pata, os meus animais, vocês sabem que morrem de velhos, né? Porque aqui a gente não mata nenhum bicho. E aqui ali um pato morre de velho mesmo, né? Tem um tempo de vida, esses animais de pena. E aqui ali, quando alguém vê a foto do pato, eu filmo o pato, mas rapaz, que patão gota nada. Isso dá um cozinhado, um torrado para tomar cachaça e uma cervejinha. Traga um pato desse pra gente matar. Rapaz, matar o pato. Coitado, não fez nada, tá lá namorando com a pata o tempo todo. Hein? Deixa o bicho viver, rapaz. Quem mais aqui mandando mensagem? Meu amigo Carlinhos das Frutas, lá de Massaranduba. Juscelino Salles, boa noite. Teixeira, lá em Remígio.
Beto Farias, São Luís do Maranhão. Boa noite, boa noite. Quem mais? João Luiz, meu amigo bombeiro militar, tá de folga hoje em casa, lá no Ingá. Giovannes Antônio, Branco Miguel, em Caciba de Dentro. Irailson de Freitas, boa noite. Boa noite, meu amigo Sargento Nogueira. Boa noite, Bebeto Medeiros Marajó. Jair Lucena, um abraço. Fefé Cavalcante, Pacheco. João Ricardo Negão do Café. José Freire Dias Neto, lá de Remígio Neto. A Denise Duarte, da STTP, boa noite. Tanta gente aqui. João Pinto, colega jornalista. Legal, bacana. Muito obrigado, viu, a vocês. Saudade de todo mundo. Uns eu encontro com mais frequência, outros não. E vai assim. Olha aqui, o Beto Farias lembra. Biotônico pergunta, aliás. Biotônico Fontoura ainda existe? Existe. Ontem à noite, aliás, eu estava vendo uns programas aí no YouTube e tem comercial do Biotônico Fontoura. Não sei se existe aquele que Erivan tomava quando estava no seminário. Ele disse que quando estava lá no seminário, era seminarista, a virar frade capuchinho. Mas pense num freio sacana seria aquele. Aí ele disse que o superior chegava com emoção Scott, óleo de fígado de bacalhau. Pense num remédio ruim desgraçado, viu? Uma vez mamãe inventou de trazer para tomar, quase que eu morro com aquele negócio. O outro está dizendo aqui, e leite magnésio de Philips? É do teu tempo, danado. Adriano Carlos, ele e o filho Enzo, lá no bairro de José Pinheiro, também acompanhando o programa. Muito obrigado pela audiência. Boa noite. Vocês aproveitam esse espaço, minha gente, para refletir sobre os problemas do Brasil, né? Sobre as coisas que afetam todos nós. Essa é a proposta. Aí tem aqui, Flávia veio com essa. Diga o que você já fez hoje. Tem coisa que dá para dizer e tem coisa que não dá para dizer aqui no rádio. Mas já que você insistiu, perguntou aqui 3 vezes, o que eu posso dizer que fiz? Hoje eu já preparei notícias para o blog, eu fiz a coluna política na televisão, eu lavei o carro. O que mais que você quer saber? Eu preparei um sistema de eletricidade para botar a iluminação numa parte do meu pomar, onde fica muito escuro, né, à noite, obviamente, e a imagem da câmera não está tão boa. Aí eu preparei, remontei um holofote antigo que eu tinha guardado e preparei toda a parte, lubrifiquei tudo, deixei no grau, fio já instalado, só não botei no lugar porque não deu tempo. Amanhã vou colocar. Então, deixa eu ver o que mais que eu fiz já hoje. Contatos com o pessoal de João Pessoa. Eu tenho outro trabalho que eu faço home office, faço remotamente. Contato com a agência de publicidade, muita coisa. Tem uma nota fiscal ali para emitir que eu deixei para mais tarde. E assim vai, né? E outras coisas que ficaram para amanhã porque não deu tempo hoje. Isso é o que eu posso contar. A outra parte não dá para contar porque aí são coisas que não interessam para vocês, especialmente para... Foi a Flávia? Foi a Flávia. Manuel, vão perguntando se eu sei para que servia posta-fé. Sim, posta-fé, quando eu era criança, diziam que a mulher que tomasse posta-fé, o bumbum, a bunda crescia. A mulher que tivesse um bumbum que não fosse tão chamativo, aí comprava posta-fé. Eu não sei nem se era... Hein, Fernando Bezerra está lá no Rio de Janeiro. Eu não sei se era líquido, se era cápsula, comprimido, não sei. Eu sei que tinha uma musiquinha que dizia: já chegou, posta-fé na farmácia e a bunda da moça já não cabe na calça. Ave Maria, o resto eu não posso dizer mais.
Alô, João Alcântara, nas Malvinas, também escutando o programa. Rodrigo Oliveira, para levantar a moral, hein? É seguir a receita de Luiz Gonzaga. Para cavalo velho, o remédio é capim novo, tá aí? Compulsoriamente, uma vez eu tive que tomar emoção esporte, quase que morro. Irailson de Freitas. Você quer ver outra coisa também que eu simplesmente o meu organismo nunca tolerou? É o tal do mastruz, meu amigo. Só o cheiro eu já corro léguas. Uma vez inventaram de botar mastruz com leite e realmente faziam isso. O nome daquela banda de forró é o nome de uma mistura que os pais faziam, não sei para que danado servia. Inventaram de me dar mastruz com leite, quase que eu morro. Não suporto sentir o cheiro de mastruz de jeito nenhum. Então, quem quiser que tome. Aliás, leite, eu não tomo leite, já expliquei isso para vocês. Eu mamei até 2 anos, mamãe me contava isso. Por isso que eu gosto muito de peito feminino, e confesso isso publicamente, e tomei mingau até 6 anos. Aí um dia faltou leite de gado, como a gente chamava, o leite que entregava de porta em porta. Inventaram de fazer um leite em pó, dissolver o leite em pó, um negócio mingau diferente. Quando eu tomei, vomitei, então não tomo leite até hoje. O peito eu gosto, agora o leite não, de jeito nenhum. São 6h32. Minha gente, vamos falar de coisas sérias. Vocês hoje estão danados. Olha, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro comunicou ao ministro Alexandre de Moraes agora há pouco que Bolsonaro não deixou de obedecer a nenhuma das cautelares estabelecidas pelo ministro. Vocês estão sabendo, né, que ontem Bolsonaro foi lá na Câmara dos Deputados, mostrou a tornozeleira, fizeram umas filmagens com ele e botaram nas redes sociais. O ministro pegou lá às 9h13 da noite de ontem, depois que eu tinha terminado aqui o programa. Aí o ministro disse: 24 horas para me dizer por que mostrou a tornozeleira. E precisa dizer porque mostrou? Não, tem que dizer. Estão transgredindo as cautelares. Aí os advogados hoje mandaram lá uma carta dizendo: olha, ninguém transgrediu nada. Se o ministro vai aceitar ou não, a gente não sabe. Tem muitas mensagens aqui, eu contei agora 7, de pessoas dizendo por que Jair Bolsonaro já não está na embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Aí você tem que perguntar a ele. Ele está proibido de ir à embaixada, mas pode ir e ficar lá. E aí, quem é que vai buscar lá dentro da embaixada? Eu acho que ninguém, né? O ministro Alexandre de Moraes talvez não mandasse buscar, porque ele não estava doido. Agora, Bolsonaro tem juízo, não tem? Tem. Todos nós temos juízo. Bolsonaro deve estar medindo, pesando, calculando. Eu acho até que ele já fez isso com o pessoal do Partido Liberal, aqueles que seguem as diretrizes ou as ideias de Bolsonaro. O pessoal já deve ter avaliado assim: olha, é melhor fugir. Se quisesse já teria fugido há muito tempo. É melhor ser preso ou é melhor ir para a embaixada dos Estados Unidos, porque não, mas a tornozeleira está ligada. Tá. Você entra no carro, começa a andar por Brasília, não vai ter o tempo todo alguém seguindo, vai estar seguindo pelo GPS. Mas se entrar numa embaixada, quem é que vai buscar? Então, eu acho que isso já foi avaliado. Peraí, o que é mais vantajoso para a direita hoje é deixar que o ministro prenda Bolsonaro para ele virar uma espécie de Marte, entendeu? E aquela comoção e tal. É melhor entrar na embaixada americana e ficar lá, ou é melhor fugir do Brasil, entrar no jatinho como é o nome do homem da van? Luciano Hang, e tirar? Não sei. Isso aí são conjecturas que eu estou fazendo, respondendo aqui às pessoas que perguntaram por que ele não foi. Não, tem que perguntar para ele. Não sei se vai, se foi, se pensa em ir. Eu não sei de jeito nenhum. Eu só sei que ontem à noite também o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias de Eduardo Bolsonaro, o Pix, e deixou indisponíveis, tornou indisponíveis tudo que tiver em nome dele. Pode isso, Arnaldo? Eu não sei se pode, eu sei que ele fez.
Hoje, Eduardo Bolsonaro conta no Banco do Brasil, sim, bloqueou também o salário de deputado da Câmara. Proibiu a Câmara de pagar o dinheiro dele, o salário de deputado. Ele não está recebendo desses últimos 3 meses porque está licenciado, né? O suplente é que deve receber. Então, é confusão, Major. Imagino eu, e aí é só um exercício assim, né, que eu estou fazendo aqui, que ao saber disso lá nos Estados Unidos e dizer, por exemplo, ao filho de Donald Trump, que é amigo dele, ao dizer isso a Marco Rubio, que é o secretário de Estado, o ministro lá bloqueou tudo, e agora? Meu pai não pode mais transferir dinheiro, não posso mais receber. Não, está aqui uma conta para você no Bank of America. Pensa num negócio difícil, é abrir uma conta lá nos Estados Unidos. Mas de onde vai o dinheiro? Meu amigo, eu tenho certeza, não sei se vai acontecer, que tem gente aqui no Brasil que, se quiser fazer doação a Eduardo Bolsonaro, tem dinheiro para mandar para o homem. Ou o ministro vai proibir qualquer pessoa de botar dinheiro numa conta dele lá nos Estados Unidos? Vai? Não vai. Não sei, é rolo, é confusão. Eu só sei que ontem à noite eu estava assistindo ao programa de William Vac. Lembra de William Vac, que era da Globo? Ele está hoje na CNN Brasil. E tem um programa chamado WW, que são as iniciais dele, né? W de William e W de Vac. WAAC ou WACC, não sei. E eles convidaram somente o doutor, professor de Direito, Walter Maierovitch. Walter Maierovitch fez parte do governo, acho que de Fernando Henrique Cardoso. É um homem que entende muito de direito, entende, é professor, tem livros escritos e tal e tal. Agora, tem um lado na política. Como eu já expliquei a vocês, todo esse pessoal que é convidado para ir participar de programa de televisão em rede nacional, entendeu? Programa de rádio, eu fico acompanhando tudo. E quando diz, olha, nós vamos entrevistar agora o especialista fulano de tal, aí eu corro para a internet, boto o nome daquele fulano de tal, que é para ver se o cara é especialista mesmo ou se é militante político. Porque se for militante do lado de Bolsonaro ou do lado de Lula, a opinião dele para mim não serve. Porque ele vai puxar para o lado dele. Então não é especialista coisa nenhuma. Ele é militante, quer defender um lado. Aí eu, para um programa meu de televisão, eu não convido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sou melhor do que ninguém, quero deixar isso muitíssimo claro, e nem pretendo e nem nunca serei. Eu sou um cara cheio de defeitos. Eu posso ter alguma virtude, agora defeito eu tenho demais. Tem uma história aí que falaram em desligar o GPS aqui do Brasil. Vocês ouviram? Tenho certeza que ouviram na televisão. Se Trump quiser, desliga o GPS, aí tornozeleira eletrônica não funciona mais, não sei o que, e para tudo aqui no Brasil, aviação. Ouviram ou não ouviram? Ouviram. Aí eu, cá com os meus botões, disse, vou convidar uma pessoa para falar sobre esse assunto. Se pode fazer isso, tecnicamente, se tem como bloquear só para o Brasil, entendeu? Porque eu acho que é interessante a gente saber. Aí fui consultar, vou usar a expressão aqui só em tom de brincadeira, a minha assessoria, digamos assim. Conversei com as 5 pessoas. Aí um disse, convida fulano. Rapaz, fulano é crânio, fulano entende. Aí o nome aqui, escrevi. Falei com a outra pessoa, aí me deu o nome de 2. Fulano e fulano aqui, craque todo nesse assunto. Sei que me deram 7 nomes. Eu olhei os 7, eu digo, vou consultar esse povo aqui nas redes sociais. Aí botei o nome do primeiro, Ave Maria, agarrado com bandeira de Lula, de Che Guevara, com chapéu do MST, não sei o quê. Aí o segundo também, filiado ao partido de esquerda, tal. Aí o terceiro, meu amigo, a rede social do cara é toda amarela, tudo negócio de Bolsonaro, 22 para cá, Bolsonaro segurando uma metralhadora, entendeu? Todos os 7 que me sugeriram são vinculados a um lado ou a outro. Não vou convidar nenhum. Rapaz, você quer mais gente aí, não me serve nenhum. Por quê? Qualquer um desses aí vai puxar para o lado dele. Se for alguém ligado a Bolsonaro, vai defender Donald Trump e vai esculhambar o governo de Lula, e se for o contrário, a mesma coisa, em sentido oposto, obviamente, eu não quero. Eu quero alguém que seja isento, que venha falar tecnicamente. Thelma Araújo já morreu.
não está mais entre nós, entendia tudo isso. Aí eu pensei mais uns 2 ou 3 cientistas, gente que foi aqui da universidade e tal, ou não mora mais em Campina, ou já morreu. Aí encontrei uma pessoa, que eu não vou dizer agora quem é, que eu sei que essa pessoa tem condição de explicar tecnicamente e me responder as perguntas que eu sei que você quer saber a resposta. Então a entrevista da próxima sexta-feira, no Ponto a Ponto da Rede ITA, vai tratar dessas questões de inteligência artificial, dos avanços da tecnologia, e se pode alguém lá nos Estados Unidos apertar assim um botão pip, e acabar o GPS aqui, ou tirar do ar quando quiser, ou tirar do ar outras coisas nessa área de tecnologia. Entenderam? Então é dessa forma que eu trabalho, mas pensando em vocês que me leem, que me ouvem e que me assistem. Trazer militante para fazer propaganda daquilo que ele pensa e que ele quer propagar como certo e tal. Sim, mas aí ontem eu vi a entrevista do Dr. Walter Maierovitch. Maierovitch, ele tem assim se destacado nas entrevistas que concede nos últimos anos, ao dizer que tudo que o Supremo faz está certo. Ele sempre diz isso. Aí alguém questiona e ele, não, mas olha, o ministro tal, ele encontra um jeito de dizer que o que o Supremo fez está certo. Mesmo você sabendo que tem coisa que o Supremo faz, ou coletivamente, ou através de um ministro ou outro, que você procura na lei e não acha. Eu sei que esse homem participou do programa inteiro ontem, de 10 a 11 da noite. No final, quando ia terminando o programa, quem quiser aí procure nas redes sociais que vai encontrar. Aí o William Vac disse, professor Walter, para resumir tudo que o senhor disse até agora aqui nesse programa, 1 hora de debate conosco aqui, com os membros do programa, entendeu? Para resumir tudo que o senhor disse, eu vou, numa frase, diga lá, o senhor não quer dizer, mas está tudo errado, aí acabou o programa, vocês estão entendendo? O cara enrolou para cá, enrolou para lá, estou com medo, com vergonha, ou sem querer dizer que tinha coisa errada e, entendeu? Mastigava para cá, pisava para lá, um lero-lero. Tem outro cidadão que é muito inteligente também e que ele sempre está nos programas de televisão, convidado que é para dar opinião sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. É um professor chamado Gustavo Sampaio. Eu não sei se vocês já viram. Ele, Globo News, ele tá, às vezes vai para Bandeirantes, vai para outros programas aí e tal. Meu amigo, tudo que vier do Supremo para ele está certíssimo. Ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, quer dizer, um sujeito preparado, mas tem um lado. Tendo um lado, aí se perde na explanação, na explicação, porque ele só vai dizer aquilo que está certo, que interessa para o lado que ele torce na política. Não dá. Eu não trago esse tipo de gente para conversar comigo, de jeito nenhum, mas não trago mesmo. Já começou a aparecer uma musiquinha, para quem está acompanhando o programa pela internet. São as questões ligadas à nossa, a qual eu estava falando, que infelizmente nos prejudicam. Meus amigos e minhas amigas, desde ontem, aliás, desde o domingo à noite, que nós estamos aqui nessa região onde eu trabalho e moro com esse tipo de problema. Então, eu peço a vocês paciência, porque da minha parte aqui eu não tenho o que fazer. Faltou energia no domingo à noite nessa região,
E a partir daí, esse problema de intermitência no sinal da internet começou a acontecer. E eu tenho internet aqui, a melhor que existe em Campina hoje é BrisaNet. Não estou recebendo nada deles para dizer isso, mas eu testei negócio de Claro, de Oi, de TIM, tudo que você imaginar, eu botei aqui em casa e nenhuma prestava, tudo tinha problema. Aí eu fui e botei BrisaNet. Tem quatro pontos da BrisaNet. E esse problema surgiu em todos os pontos. Aí eu não tenho mais o que fazer. Esquentar a cabeça eu não vou, bater na quina da parede com a testa eu não vou. Quando acontece essa interrupção, só tem um jeito: esperar. Aí, automaticamente, o sistema bota uma música para tocar lá de São Paulo, lá do servidor, entendeu? E a gente espera restabelecer. Acho eu que eles estão trabalhando, ou alguém roubou algum pedaço de cabo, mexeu na fibra ótica, que acontece. Já aconteceu aqui uma vez de um problema dessa natureza e eu fazer contato com a parte técnica, viu, Abílio José? E o pessoal veio e descobriu o problema. Sabe, foi um vizinho aqui da rua. Inventou de podar uma árvore por conta própria e danificou lá um cabo de fibra ótica e estava prejudicando muita gente aqui na área, aqui no setor. Acontece. Voltou. Quando isso acontece, eu sei, agradeço a vocês a preocupação, todo mundo se apressa em me avisar. Eu sou o primeiro a saber que eu tenho retorno aqui. Eu estou falando com vocês e estou ouvindo ao mesmo tempo, pela Rádio Camisa 10, o que eu estou falando, com um certo delay de alguns segundos, mas eu estou ouvindo. Então, quando entra a musiquinha, eu já sei que foi problema. Não adianta eu mexer em nada aqui, porque aqui está tudo certo. Todas as conexões revisadas, modems e isso e aquilo, tudo direitinho. Mas eu ia dizendo para vocês que tem esse professor chamado Gustavo Sampaio, que é desse mesmo jeito. Quando ele vai dar opinião, eu já sei que um ou outro, no Brasil de hoje é preciso ter coragem para dizer que alguma coisa que está sendo feita está em desacordo com a lei, que você procura e não encontra. Daqui a pouco, no repeteco da coluna política lá da televisão, vocês vão ver que eu fechei hoje com a boca maldita com José Neumann e Pinto. Neumann, nosso conterrâneo lá de Uiraúna, que sabe ler, não é jurista e não precisa ser, basta você saber ler. Está aqui na Constituição, isso aqui está. Isso aqui diz isso. Estou interpretando, é isso? É isso aqui que está sendo feito? Não. Mas peraí, essa parte da Constituição foi emendada? Não. Mudou? Não. E por que está fazendo diferente? Vá perguntar lá. Eu não sei. Eu só sei dizer a vocês que hoje, os americanos, por que é que Donald Trump está tomando esse tipo de atitude em relação ao Brasil? Que não venha com essa que é só por causa de Eduardo Bolsonaro. Não, não é. Não entre nessa, não. Por causa de Eduardo Bolsonaro, as sanções seriam só contra talvez o ministro Alexandre de Moraes, ou mais um outro ministro lá do Supremo. A questão dessa super tarifação, desse tarifaço em relação ao Brasil, é por causa do que Lula disse, e por causa do que Lula fez, gostando de você ou não. Aí você tem que pular o balcão, como eu digo aqui, 5 minutos, e ficar do outro lado, lá do lado de Donald Trump. Seja Donald Trump por 5 minutos, e escute o que Lula disse em relação a ele, aí você vai tomar algum tipo de atitude. Primeiro, Lula, naquela reunião dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, falou no discurso que queria tirar o dólar das transações entre os membros dos BRICS. Para que mexer nisso? Qual é a vantagem que o Brasil leva fazendo isso? Responda, pesquisa aí onde você quiser. O mundo todinho hoje, entendeu, faz transações em dólar. A moeda do mundo é o dólar, o idioma do mundo universal é o inglês. Aí Lula quer mudar isso. Mas para quê? Responda, só para encrencar com o cara. Não sei se é Dona Janja que manda, que bota, que dá corda, que faz isso, que faz aquilo, ou é Celso Amorim. Celso Amorim hoje é a eminência parda de Lula no campo internacional. Eu queria saber qual é a vantagem. Aquilo ali já deixou o galego lá puto da vida, mordido. Aí aqui ali Lula dava uma cutucada. Já ganhou a eleição para governar lá, está querendo mandar no mundo, é o imperador do mundo, e não sei, cutucando, sabe, sem necessidade. Se o país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, vem comprando muito daqui, ajudando muito a economia brasileira, a balança comercial, o empresariado, as compras que os americanos fazem, a gente geram 1,5 milhão de empregos. 1,5 milhão de empregos.
Para que danado encrencar com esse povo? Aí encrencou, pronto, lá vem a resposta. Lá vem a resposta. Então é importante que a gente saiba, entendeu? Que a coisa está funcionando dessa forma e dessa natureza, para cabeça no lugar e pés no chão. Agora, a Lula está certa, então arque com as consequências. O ruim, Fabiano Souza, o ruim, João Barros, é que vai sobrar para todos nós. Vai sobrar para mim e para você. A gente que não tem nada com isso, não quis briga, não fez nada. Mas você quer, tá achando bom, não é, Luiz Rocha? Tá achando bom, deixa fazer. Vai dando corda. As consequências virão. As consequências virão e não demoram, não. O rolo é grande. José Nilton, do sítio Catolé de Pocinhos, boa noite. Muito obrigado pela audiência. Tibério, tá saindo uma música, Paulo. Eu já escutei, meu amigo. Pois é. Paulo, não sei o que é, mas não tá havendo conexão. Já voltou. Tá tudo beleza. Estou escutando aqui. Raquel Ingrid, com menor rejeição. Foi o que ela escreveu aqui. Ô, gente, Raquel trabalhava com o doutor Johnny. Agora não é mais não. Agora é com o Lucas Ribeiro. Tudo bem, né? O profissional é assim. Vai para onde o pessoal oferece melhores condições. Ela botou aqui, com menor rejeição, Lucas Ribeiro é o pré-candidato com maior margem de crescimento. Tudo bem. Lucas está correndo o trecho, está correndo o estado para lá e para cá. São 18h51, faltam 9 minutos para as 7 horas agora na Paraíba. Olha, discurso, a pessoa mandou aqui negócio de discurso, de político, e não sei. Todo político está certo, não tem nenhum errado não. Eles estão no papel deles. É assim, a política é assim no mundo todo. Entendeu? Os discursos estão prontos, está tudo certinho, tudo certo. Nenhum está errado. Num primeiro momento, aí eu disse, rapaz, fulano, se você estivesse lá, faria do mesmo jeito. Porque ou faz ou não sobrevive na política. É dessa forma, é dessa natureza. O que é que o professor, foi que o professor, deixa eu ver aqui, Walter Carneiro mandou para cá. Estão dizendo que o presidente americano está arregando, vai prorrogar até setembro as sanções. Isso é arregar? Não sei. Olha, é muito difícil, viu? Vocês sabem que não tem ninguém que goste mais do Brasil do que eu. Pode existir patriota igual a mim, mais do que eu não tem não. E eu já dei demonstrações disso. Fui das Forças Armadas, fui primeiro colocado em tudo que foi curso que eu fiz. Servi lá de espelho, fui mostrado como exemplo para outras turmas. Treinei para a guerrilha, treinei para a guerra. Atirei com todas essas armas, usei carro de combate. Você pensar, o militar, ele jura dar a sua própria vida, sacrifício da própria vida para defender a pátria. Só sabe o que é isso quem está ali, quem vai, quem passou. É diferente de ficar do lado de fora, entendeu? Com medinho de pegar um fuzil e falando o que não sabe. Agora, meu amigo, não tem a menor vanta provocar os Estados Unidos. Não tem para nenhum país do mundo. Aí vai ter para a gente, Isso é negócio de doido. Só quem não conhece o mundo para dizer um negócio desse. Não tem vanta militarmente falando, não tem vanta economicamente falando, cientificamente falando, nada. Eles estão anos-luz à frente da gente. Não é negócio de se humilhar, soberania. Não é isso não. É você conhecer o seu lugar, saber o seu tamanho, só. Aí a relação segue normal, como foi até hoje. Mais de 200 anos de relação normal. O americano sendo grande e a gente sendo menor, mas sabendo o nosso lugar e ele respeitando a gente e a gente respeitando ele. Aí quando começa a, entendeu? Provocar, soltar piadinha e não sei o que, aí, meu amigo, a pancada vem.
Bebeto perguntando se eu atirei de FAO. Meu amigo, eu atirei de FAO faz 15 dias aqui, que fui pro quartel aqui do Exército dar tiro para aprumar pontaria direitinho. Você sabia que com o FAO você atira com a munição 762, mas atira também com a chamada bala U, o 22? Sabia disso ou não, hein, Bebeto? Você, quando estava no Exército, atirou com o FAO, usou todo tipo de munição, festim, traçante, perfurante, real, hein? Meu amigo, esse negócio aí eu fiz tudo, e sei fazer tudo. A Bíblia diz nos Provérbios de Salomão que quem passa por uma briga e nela se mete é mesmo que pegar um cachorro pelas orelhas. Ei, Ave Maria. Aí completou aqui Rodrigo: Lula está mexendo com um pitbull frio e valente. Eu quero deixar claro, porque também chega um monte de coisa aqui de mensagem esculhambando comigo. Eu não estou querendo que o Brasil, como botou aqui o rapaz, levanta os fundos das calças, se humilhe. Não é isso, não. É você ficar na sua e o outro ficar na dele. Entendeu? Agora o pequeno fica... Vocês imaginam um cachorrinho desse pequeno que tem hoje aí? Poodle. Cachorrinho de madame, né? Poodle. Ah, você não vê mais... quando era guri, a música voltou aí. Aí tinha cachorro piquinês. Tem mais não, hoje é poodle. Um poodle cutucando, entendeu? Um leão. Vai se lascar, não vai não? Alô, Djalma Neves, boa noite. Alô, meu amigo Marcos Soares, diz que vai dormir logo cedo, vai dormir. Tibério, gostaria de saber da Prefeitura de Campina Grande sobre a reforma da Praça Clementino Procópio e esses ambulantes que estão por lá, para onde vão? Tem que perguntar ao secretário de Obras e Serviço Urbano, né? A equipe do prefeito Bruno Cunha Lima. Por enquanto, estão tocando lá no Capitólio, né? Lá pro Capitólio. Semana eu passei lá, tem um buraco na parede, o pessoal, uma carroça empurra para cá, empurra para lá, vai para lá, vem para cá. Quando termina, não me pergunte, que eu não sei. Aliás, hoje de manhã eu recebi uma mensagem interessante. Rapaz, você disse aí num programa que esse negócio da duplicação da alça sudoeste ali do cemitério Campo Santo, Parque da Paz, até lá na frente, perto do Serrotão, talvez em 2026. Aí eu disse, é verdade, quem viver verá. Já notaram que é passinho de tartaruga, varre o viaduto, Ave Maria inaugurou um viaduto. Aí a maior festa do mundo, sanfona tocando, foguetão, lá vai. E a lama cobrindo, e bem devagarinho, empurra o carrinho para lá, a caçamba hoje tira daqui, despeja ali, amanhã tira de lá, despeja cá, e vai, e um transtorno danado, e acidente, já morreu um monte de gente. Ah, é a chuva está atrapalhando. Aí quando a chuva passa, olha, agora é a cajepa, não tem jeito, e assim vai, sabe? Aí, sabe como são as coisas aqui? Lembra não que quando Raimundo Lira era senador, Saveba, o dinheiro está na conta para duplicar a BR-230 de Campina a Cajazeiras. Aí fizeram a maior festa do mundo. Dei Suassuna. Aí depois foi Efraim Pai. Só olha o dinheiro agora está na conta. Nada. Daqui para a Praça do Meio do Mundo. Faz 7 anos que começaram com esse negócio. Você imagina daqui para Cajazeiras ou daqui até a divisa lá para Pernambuco, indo na direção de Caruaru, aqui na 104, hein? Vocês não estão minha gente, vocês estão no Brasil. Não estão na Noruega, na Finlândia, nem na Alemanha, não. Isto é Brasil. Já escutou? Isto é Brasil. Acostume-se. Não vá na onda, não, que você se lasca, viu? São 7 horas em ponto. Sim, mas a gente ia falando o seguinte, aqui o ministro Alexandre de Moraes, ele bloqueou tudo lá do Eduardo Bolsonaro. Se Eduardo Bolsonaro viesse para o Brasil, seria preso. Ele não vem, ele sabe disso. Já deve ter conversado lá com os americanos para lhe dar apoio nessa questão de ter conta bancária, e alguém aqui do Brasil, penso eu, que vai transferir dinheiro para ele lá. Tem gente em condições financeiras de fazer isso. E a gente não sabe se vem mais algum tipo de arroz, de aperto,
ou se o governo americano vai dar um tempinho para depois, né? O que o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, disse ontem, eu assisti a entrevista dele e fiquei pensando. Ele disse, nós estamos conversando, negociando com os americanos secretamente, reservadamente. Será? Se for, ninguém dos Estados Unidos disse isso, porque a embaixadora, Maria Luísa, sexta-feira ligou para o Departamento de Estado, disseram a ela que era tarde demais. Nem passaram a ligação para o secretário de Estado. E a gente, pelo que acompanha, tem conhecimento de que só quem resolve isso é Donald Trump. Chegou a um grau de destempero, a um grau de acirramento da relação entre os dois países, que hoje não é mais secretário, não é mais ninguém. Em relação ao Brasil, só quem fala é Donald Trump. Quando o secretário fala, como o Marco Rubio falou sexta-feira, é porque ele manda. Então, é ele. É Brasil? É com o chefe. Pronto. Se ele quiser adiar a entrada em vigor do tarifaço, ele vai adiar. E se ele disser 1º de agosto e está acabado, vai ser como ele quer. Quem manda é ele. E aí? Mas Geraldo Alckmin disse que está conversando com os americanos reservadamente. Tomara que esteja e que aconteça o entendimento para o bem de todos e felicidade geral da nação. E que o presidente Lula esqueça Donald Trump. Cuide de governar o Brasil, que o homem lá cuida de governar os Estados Unidos para não prejudicar aqui os empresários, não haver um monte de demissão no Brasil, a balança comercial não se estrepar e o Brasil ficar, inclusive, com o PIB menor. Porque se deixar de negociar com os americanos, o crescimento de PIB, se já é pequeno, já era. E também não acredito nessa história de que, não vende lá nos Estados Unidos, vai vender em outras partes do mundo, daqui a 1 ano ou 2. Eu quero saber a laranja que está plantada, a manga que está no pé, entendeu? Eu quero saber o gado que estava confinado para ser abatido, ou suíno, e tudo isso ia viajar para os Estados Unidos, vai botar onde agora? Os empresários estão de mão na cabeça, doidos, sem saber o que fazer. O Rio Grande do Sul exporta muito calçado para os Estados Unidos. Os empresários já abriram o bico, correram atrás do governo ontem, vocês criaram o problema, vocês resolvam. Dinheiro para a gente aqui, para socorrer, porque ninguém vai manter o povo empregado, não. Não vai vender mais sapato para os Estados Unidos, como é que vai fabricar? É problema, é problema. Enquanto isso, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, hoje pediu ao Supremo para que não deixe dar um cargo estadual ao deputado Eduardo Bolsonaro. Vou explicar isso a vocês. Olha, qualquer deputado federal, qualquer senador, ele pode tirar licença e ocupar um cargo no Estado. Vou dar um exemplo aqui nosso. Digamos que o governador João Azevedo resolva convidar o deputado Damião Feliciano para ser secretário de Meio Ambiente aqui da Paraíba. O que é que acontece? Damião tira licença da Câmara, vem ser secretário no Estado, o suplente assume lá e Damião fica aqui. Ele continua deputado, só que ele está licenciado ocupando o cargo de secretário de Estado. Entenderam? Mas Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. E qual é o problema? Um estado como São Paulo, um estado como o Rio de Janeiro, um estado como Santa Catarina, o Paraná, o Rio Grande do Sul, ele pode ter um secretário especial em Londres, em Paris, em Nova York, em Washington. Vou dar um exemplo para você entender bem direitinho. A Paraíba não tem um secretário especial em Brasília? Praticamente todos os estados brasileiros têm um secretário em Brasília. Ou seja, o cara não precisa trabalhar no seu estado. Porque ele fica em Brasília, encaminhando e acompanhando os pleitos do seu estado junto aos ministérios. Quando o governador vai, tem lá aquela estrutura de automóvel, tudo, vai buscar, acompanha, diz ao governador como é que está o andamento do processo tal, do pedido tal, do ministério tal, da obra tal, da verba tal, entenderam? E fora do país também. Então o Rio de Janeiro tem representação em Nova York, tem representação em Washington, porque vende, negocia muito com os americanos. São Paulo tem nas grandes capitais do mundo. O governador Tarcísio de Freitas e os outros que o antecederam
mantiveram essa estrutura porque precisam. São Paulo é o estado que mais exporta e negocia com o mundo todo. Tem gente representando São Paulo em Hong Kong, tem gente em Barcelona, na Espanha, ou em Madrid, em Nova York, em São Francisco, na Califórnia. Então a sugestão que deram para resolver esse quiprocó aí do Eduardo Bolsonaro, porque a licença dele terminou domingo, não está contando falta porque a Câmara, o Congresso, no seu total está em recesso, mas a partir de 4 de agosto vai começar a contar falta. Então a sugestão que deram foi o seguinte: ô governador tal aí, qualquer um desses, você nomeia Eduardo Bolsonaro para ser secretário especial do Estado, por exemplo, em Nova York ou em Washington, nada impede. Ele renova a licença, o suplente que está no exercício do cargo continua, ele está lá nos Estados Unidos, é deputado, mas é secretário. Aí hoje Liniberto Farias foi pedir ao ministro Alexandre de Moraes para não deixar. Mas peraí, e a lei não diz que pode? Não, mas ele não pode não. Se o ministro vai atender ou não, eu não tenho como dizer a vocês, mas esse pedido foi feito hoje já ao Supremo Tribunal Federal. São 7h06 agora. Bolsonaristas marcaram um ato para Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. Deixa eu ver aqui exatamente qual é o dia, para não dizer errado a vocês. Um ato de apoio a Bolsonaro. Tem gente que ainda vai ter esse negócio? Deve ter, né? Deve ter. Direito organiza um ato para o dia 3 de agosto, às 10 horas da manhã, na Praça da Liberdade, região central da capital mineira. O anúncio foi feito hoje de manhã. Pois é, a ausência de lideranças no ato anterior foi uma escolha do grupo que quis passar a mensagem de que as críticas ao presidente Lula, ao ministro Alexandre de Moraes e ao senador Rodrigo Pacheco partem diretamente do povo. No próximo ato, em 3 de agosto, que é um domingo, não é? É sim. Esse sim vai ter a presença de lideranças políticas mineiras. Segundo os organizadores, o senador e pré-candidato ao governo de Minas, Cleitinho Azevedo, o deputado federal Nicolas Ferreira, o presidente estadual do Partido Liberal, deputado Domingos Sávio, e os estaduais Eduardo Azeredo e Bruno Engler, além dos vereadores de Belo Horizonte, Pablo Almeida e Ville, já estão com presenças confirmadas. A mobilização é nacional e a expectativa dos organizadores é de reunir milhares de pessoas em diversas capitais brasileiras. Eu estou vendo aqui que em João Pessoa o pessoal já organiza também uma manifestação fora Lula e fora Alexandre de Moraes, para João Pessoa, capital paraibana. Isso vai acontecer no dia 3 de agosto, aqui mesmo dia, 4 da tarde, no Busto de Tamandaré, na praia de Tambaú. A manifestação é intitulada Fora Lula e Fora Alexandre de Moraes, senão o Brasil vai quebrar. Pois é, então tem manifestações programadas. Hoje de manhã, a Polícia Federal saiu às ruas da cidade de Macapá, capital do Amapá, e em outras cidades brasileiras. Meu amigo, foi uma operação policial deflagrada para apurar o desvio de dinheiro público federal destinado à manutenção e à recuperação da BR-156 no estado do Amapá. Um dos alvos foi o empresário Breno Chaves Pinto, que é o segundo suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Breno foi alvo de mandado de busca e apreensão. Ele é ligado à empresa LB Construções, apontada como uma das principais beneficiadas pelo esquema que está sob investigação.
Ao ser procurado, o empresário disse que só vai se manifestar após ter acesso com seus advogados aos autos processuais. É bom lembrar que o senador Davi Alcolumbre não é investigado nessa operação. Em nota, ele diz que não tem qualquer relação com as empresas mencionadas, nem com a atuação empresarial do seu segundo suplente. Outro investigado é Marcelo Vieira Linhares, superintendente do DENIT no Amapá, que foi afastado do cargo por decisão judicial. Ao todo, foram cumpridos hoje 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal do Amapá, 6 mandados no Amapá, 3 em Minas Gerais, 1 no Mato Grosso do Sul e outro no Amazonas. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, totalizando cerca de 8 milhões de reais. O valor seria equivalente às movimentações financeiras consideradas atípicas ou ilegais por parte da Justiça brasileira. Essa investigação, minha gente, teve início após algumas denúncias que indicaram irregularidades em pelo menos 4 licitações conduzidas pelo DENIT no ano passado. Essas licitações tinham como objetivo a manutenção de trechos da BR-156. Segundo a Controladoria Geral da União, foram identificados indícios de fraudes no caráter competitivo das licitações que resultaram em contratos que somam cerca de 60 milhões de reais. Como os caras roubam nesse Brasil. As apurações também apontaram indícios de lavagem de dinheiro e a atuação de uma organização criminosa formada por agentes públicos e empresários. Entre o ano passado e esse ano, as empresas contratadas para as obras receberam 32 milhões de reais em pagamentos do governo federal. A assessoria do DENIT foi procurada, mas não se manifestou até a tarde de hoje. Pois bem, o que é que a gente tem mais aqui para falar para vocês? É Hugo Mota se equilibrando na corda bamba, acendendo uma velinha para Deus e outra para o capeta. Tem sido assim. Um dia ele tomou uma decisão que agrada aos governistas, aos lulistas, aos esquerdistas. Aí os bolsonaristas ficam tiririca da vida com ele. Quando é na outra semana, ele tomou uma decisão que agrada aos bolsonaristas e irrita o governo. Essa decisão de hoje, de Hugo Mota, agradou ao governo. Por quê? Como se sabe, o Congresso está em recesso. Hugo Mota está fora do Brasil, viajou com a família. Ontem, a televisão mostrou, Bolsonaro esteve na Câmara com cerca de 60 parlamentares que são oposição ao governo Lula e que apoiam naturalmente a direita. E eles quiseram instalar comissões para começar a mexer com algumas coisas e projetos e coisas afins que beneficiam o ex-presidente Bolsonaro. Hugo Mota, quando tomou conhecimento, proibiu. Publicou um ato da presidência da Câmara com 2 artigos que cancela todas as comissões formadas ontem e não permite que nada funcione até que ele volte e que os trabalhos sejam reiniciados lá no dia 4 de agosto. No decreto que publicou, no ato presidencial, Hugo Mota diz que estão proibidas formação ou reunião de comissões entre 22 de julho, que é hoje, e o dia 1º de agosto, e que o ato entrou em vigor imediatamente. Eita, meu amigo, o Congresso está naquilo que a gente chama de recesso branco. Pois é. Aí disseram, não, isso é ilegal, porque ele está fora do Brasil. Quem tem que responder pela Câmara é o primeiro vice. Atendeu, não sei das quantas. Aí atendeu também, está fora do Brasil. Aí disse, é o segundo suplente, Eumar Nascimento, o segundo vice-presidente, Eumar Nascimento. Mas também, Hugo Mota disse, quem manda sou eu mando quando estou aí e eu mando quando não estou. E tenho dito, e todo mundo tem que obedecer. Cancelou as comissões. A turma está dizendo que é tudo ilegal. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que Hugo Mota está fora do Brasil e não poderia ditar qualquer ato. Aí Mota diz, quem manda sou eu. O deputado Sóstenes Cavalcante disse que se sente amordaçado e pediu para a militância bolsonarista ir para as ruas pressionar o Supremo e o Congresso Nacional.
A pauta dessas comissões, para você entender, continha o quê? Uma moção de solidariedade e outra de louvor a Jair Bolsonaro. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Felipe Barros, Felipe com I, afirmou que vai acionar as cortes internacionais como a ONU e a OEA quando o recesso acabar e que agora é hora do povo ir para as ruas. Será que o povo vai? Hein? O povo anda meio escaldado, não anda não com essas coisas aí? Pois bem, é isso. Estamos agora, meus amigos e minhas amigas, às 19h15 na Paraíba, pontualmente 7h15. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar e dentro de você. Onildo Haute Coiffure. Tecnologia, conforto e experiência para transformar você na sua melhor versão. Em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Complexo Aeromarinho. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Há 40 anos, cuidando da sua beleza. Onildo Haute Coiffure. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio, crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos, tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça.
Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Hora certa. 7h20. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as... Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Estamos de volta para falar sobre política. E aí, Paulo Roberto? Saudações, Anchieta. Tudo em paz? Na paz, amigo. Meu amigo, olhe, as coisas que estão acontecendo no Brasil de hoje, se você conseguisse trazer aqui para a nossa cena atual, por exemplo, juristas que nós conhecemos todos aqui, como o doutor Vital do Rego, Ronaldo Cunha Lima, Raimundo das Fora, doutor Amaury Vasconcelos, esses juristas eu acho que chegariam e diriam, não é possível o que está acontecendo hoje em dia. Mas as coisas vão acontecendo, o mundo vai evoluindo, né? As pessoas vão avançando e nós chegamos ao ponto em que chegamos. Isso tudo para dizer às senhoras e aos senhores que ontem o senhor ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas, no começo da noite de ontem, ou seja, o prazo vai vencer na noite de hoje, para que a defesa, os advogados do ex-presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, expliquem a ele, Alexandre de Moraes, por que ontem à tarde Bolsonaro foi para a Câmara dos Deputados, mostrou a tornozeleira na canela, na perna, e bateu um papo lá rápido com os repórteres e posou para algumas fotografias, coisa desse tipo. A gente repercutiu lá no Camisa 10, aqui está, prisão imediata. Ministro Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar descumprimento de cautelar sob pena de prisão preventiva. Aí nós separamos, para você que nos assiste, esse trechozinho de quando Bolsonaro esteve à tarde na Câmara. Ele não está proibido, ainda não, de transitar lá por Brasília durante o dia. Separamos esse trecho para você, quando ele mostrou a tornozeleira e o assédio dos repórteres, cinegrafistas e fotógrafos. Isso aqui é um símbolo da massa humilhação. Calma, galera. Ó, silêncio! Se estão fazendo com ele, presidente da República. Nós vamos enfrentar, nós vamos enfrentar todos. O que vale pra mim é a lei de Deus. Amém. Ouça, presidente. Foi um tumulto lá na Câmara ontem à tarde, porque todo mundo querendo ouvir Bolsonaro, todo mundo querendo entrevistar, no empurra, quebraram uma mesa que tem um tampo de vidro. Gostou? Aí estavam dezenas de deputados do Partido Liberal. Debaixo do ministro que a gente leu, se alguém postar alguma coisa sobre Jair Bolsonaro falando, se manifestando, coisa assim, vai sobrar para Bolsonaro, vai preso imediatamente. Aliás, eu acho que apagaram com uma borrachinha daquelas o artigo 220 da nossa Constituição. Proibido censura prévia.
A censura prévia é proibida no Brasil, mas já rasgaram, já apagaram há muito tempo. Enquanto isso, também na noite de ontem, o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, aquele que está nos Estados Unidos, dava uma entrevista num podcast e falava sobre medidas que estão sendo adotadas pelo governo norte-americano, coisa desse tipo, quando o ministro Alexandre de Moraes tomou conhecimento, é assim, bloqueou as contas bancárias do Eduardo Bolsonaro, bloqueou o Pix e bloqueou todos os bens, móveis e imóveis. Se tiver carro, se tiver moto, jet ski, iate, barco, casa, apartamento, terreno, fazenda, tudo isso. Contas de Eduardo bloqueadas. Filho de Bolsonaro diz que o ministro Moraes o impediu de fazer movimentações bancárias. É rolo. Eita, a cada ação cabe uma reação, a gente não sabe quais serão as próximas reações. E tem uma manifestação do ministro Luiz Fux, como você já deve saber, são 5 ministros em cada turma. Primeira turma 5, segunda turma 5. O presidente do Supremo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, não faz parte de nenhuma das turmas. Então, a primeira turma, que é essa que está julgando Bolsonaro, tem a ministra Carmen Lúcia, tem o ministro Flávio Dino, tem Alexandre de Moraes, tem também o ministro Luiz Fux e Cristiano Zanin. Pois bem, 3 deles acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes, Zanin, Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia. Ontem, faltando poucos minutos para expirar o prazo, isso era uma votação para ratificar ou não, concordar ou não com aquelas medidas cautelares adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes em relação a Bolsonaro. O ministro Luiz Fux se manifestou, votou contrário ao relator, ou seja, discordou dos outros 4 da turma, dizendo que tudo está errado. Em outras palavras, traduzindo o que ele disse, que tudo que fizeram está errado, que ele não concorda, censura prévia é proibida, etc. e tal, tem repercussão na mídia, aqui está. Fux vota contra e é o único ministro a discordar da tornozeleira eletrônica colocada em Bolsonaro. Aí tem Bolsonaro e tem Luiz Fux. Tem outra manchete? Fux diverge de Moraes e vota contra medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Apesar do voto, os outros integrantes do colegiado já tinham formado maioria pela manutenção das medidas contra o ex-presidente. Só lembrando a você, o ministro Luiz Fux foi promotor de justiça, foi juiz antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Só um lembrete. Esse voto dele é um tema para reflexão e tem grande repercussão na mídia nacional. Normalmente todos estão concordando, né? Ele foi voto discordante, mas foi voto vencido. O presidente Lula tinha dito no domingo que não falaria sobre esse conflito, como você queira colocar, entre Brasil e Estados Unidos enquanto estivesse em território chileno, só quando voltasse ao Brasil. Mas resolveu ontem, já quase de partida aqui para o Brasil, dar uma palhinha. E o repórter perguntou assim: presidente, e essa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos? Aí eu disse: não tem guerra ainda não. Guerra vai ter quando eu adotar a lei da reciprocidade. Aí vocês vão ver o que é uma guerra. Olha só. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições adequadas. Ninguém pode, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Quem sou eu para tomar a decisão diante da Suprema Corte? Falou Rosado ou não falou? O meu irmão João Bosco é quem gosta de dizer, falou, Lula falou, a guerra vai começar quando eu assinar a lei da reciprocidade. Aí vocês vão ver uma guerra. Todo mundo entendeu que Lula está jogando para a plateia interna, porque Lula quer ser candidato à reeleição no ano que vem e ele, dando esse tipo de declaração, aqui ali uma cutucada, uma fustigada no presidente americano, ele ganha pontos com os lulistas, com os esquerdistas e com alguém que esteja indeciso, talvez diga assim: rapaz, o presidente é arrochado, eu não ia votar nele, não, agora eu vou. Não tem esse tipo de coisa? Agora, as repercussões disso lá na terra de Tio Sam, meu amigo, aí são outros 500, como a gente gosta de dizer. Quem deve vir a Paraíba e a Campina Grande na próxima sexta-feira é a ex-primeira-dama do Brasil, hoje manda-chuva do PL Mulher no país, dona Michele Bolsonaro. A imprensa dá destaque, olha só. Com o marido de tornozeleira, Michele Bolsonaro desembarca na Paraíba na próxima sexta-feira. E ela é com a gente de Campina, inclusive, né? Vamos ver agora? Está aqui a explicação, olha. O Partido Liberal realizará um encontro aqui em Campina Grande na próxima sexta-feira, 25, que contará com a presença da ex-primeira-dama do Brasil e presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro. O evento ocorrerá na Casa Quinta da Colina a partir das 7h30 da manhã da sexta-feira.
Pois bem, vamos à Boca Maldita? Bora. Boca Maldita vem de São Paulo, mas é da boca de um paraibano, amigo meu e amigo seu, José Neumann Pinto. Sim. Conterrâneo paraibano de Uiraúna, terra de Dom Luiz Gonzaga Fernandes, terra de Dagoberto Pontes, olha só, de Luiz Erundina também é de lá, né? Cidade que tem muita gente inteligente, pessoas famosas, e Neumann Pinto, que lê a Constituição, assim como eu e muita gente que está nos assistindo, a gente sabe mais ou menos o que é que reza a nossa Constituição. Aí Neumann Pinto disse no seu canal no YouTube que o Supremo Tribunal Federal do Brasil está virando uma delegacia de polícia. Palavras de Neumann, hein? Não botem na minha conta. E que o ministro Alexandre de Moraes, na visão de Neumann, é um ditador. Vamos ver? Boca Maldita de hoje. E a censura prévia é uma arma da ditadura, não é da democracia. O Supremo foi criado pela Constituinte de 88 para guardar a Constituição, para proteger a democracia, não para dar poderes absolutos a um juiz, uma decisão monocrática, censurar. Porque censura o cidadão que não dá entrevista, censura a rede ou a emissora proibida de publicar entrevista e, sobretudo, censura o cidadão. O verdadeiro censurado é o cidadão, que é interditado, não pode tomar a informação que ele gostaria de ter daquela pessoa que fala. No caso, o Bolsonaro é um ex-presidente da República e está sendo tratado como um marginal, é tratado nas delegacias de polícia abjetas do Brasil. Ponto para reflexão também. O sujeito tem denúncia, tem inquérito aberto, que está em andamento, mas não tem nenhuma condenação e já está censurado. Bolsonaro hoje não pode falar com pelo menos 200 pessoas pelo levantamento que a imprensa nacional anda fazendo. Foi a nossa Boca Maldita e a nossa coluna política de hoje. Chega. Também, Paulo. Até amanhã. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatório Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Horas e 33 minutos, 7h33. Paulo Roberto manda mensagens aqui. A droga está tomando conta do nosso país. Faz tempo, amigo velho, faz tempo. Hoje, em todas as cidades brasileiras, das maiores, das metrópoles, até chegar às cidades pequenas aqui do nosso interior nordestino, em todo canto que você for, tem crack, tem maconha e tem cocaína. A droga tomou conta do Brasil. Paulinho, invadiram o PV e levaram tudo que tinha por lá. Dos uniformes do Galo, a fantasia do mascote. Mas, meu amigo, fizeram pela, foi? Fizeram pela lá no PV. Que coisa! Você sabe responder por que Janja não foi para o Chile? Não, aí tá danado, né? Como é que eu vou saber? Não foi porque não quis. Lula não disse que a esposa dele é quem decide as coisas. Ela deve ter dito, eu não quero ir para o Chile. Não foi. Aí Lula foi sozinho. Aliás, eu vi nas imagens feitas lá em Santiago, a ministra das Relações Institucionais, que é uma espécie de coordenadora política do governo, Gleice Hoffmann, estava lá. Acompanhou o presidente Lula, ela e outros ministros, né, como o chanceler e mais outros assessores, mas ninguém viu realmente imagens de Dona Janja acompanhando o presidente nessa viagem internacional, não. Foi a 36ª viagem de Lula nesse seu terceiro mandato. Tem uma pergunta que eu vi aqui de ouvinte, ele perguntou assim, deixa eu ver, falando sobre Donald Trump. Marcelo Robson Vitorino, Sueli Policarpo, Dinardo Freire,
Aí teve a pergunta de alguém sobre Donald Trump. É ele que resolve tudo no mundo. Bom, ele passou por o Donald Trump, ele passou por uma situação lá nos Estados Unidos parecida com a de Bolsonaro aqui. Vocês lembram disso? Aliás, ele foi condenado. Ele estava condenado. Aí, como ele ganhou a eleição presidencial, de acordo com a lei de lá, então acabou o processo. Mas ele estava condenado lá. Reclamou muito de perseguição, de gente que queria atrapalhar. Tem até uma briga hoje que veio de novo à tona de Donald Trump com Barack Obama. Ele disse que Obama não é flor que se cheire, não. Ele é quem está dizendo. Tem confusão fora dos Estados Unidos e tem confusão lá dentro também. Mais um questionamento. Qual será a próxima medida que Donald Trump vai anunciar? Sei lá. Olha que observação aqui da Marta Simplício, ouvindo. Paulo, a Unimed Campina Grande descredenciou o Hospital Antônio Targino e a Clínica Santa Clara. Todo o atendimento da Unimed hoje em Campina Grande está centralizado no novo hospital no bairro do Catolé. Vai virar um verdadeiro PSF, um posto médico. É o que diz aqui a ouvinte. Marta Simplício. Olha, nessa enfermidade que eu tive recentemente, eu estive lá no hospital da Unimed, eu fui lá. Estava recém-inaugurado, fazia acho que uma semana, uns 10 dias que estava inaugurado. E eu confesso a vocês o seguinte, o atendimento assim das pessoas foi um atendimento muito bom, a recepção, entendeu? Agora, eu notei um pessoal muito amador na hora dos procedimentos. Entenderam? Recepção, nota 10, fazer aquela fichinha, aquele negócio lá, você com a carteirinha do plano de saúde. Agora, quando chegou para os procedimentos, aplica isso, vai para cá, era um povo enrolado, você notando que era tudo gente nova. Então, não sei como é que vai ser isso, né? Se realmente centralizar tudo ali, vai virar um PSF. Aliás, plano de saúde hoje, eu tenho dito a vocês, sabe, não está muito diferente do SUS, não. Está muito diferente, não. Não está muito diferente. Demora para atender, entendeu? Não tem, vai para lá, tem um negócio de você sair, buscar autorização, as coisas antigas que não se concebe mais nos dias de hoje. Você está num consultório, numa clínica lá no bairro da Prata, aí sai da Prata para pedir uma autorização Unimed lá no canal, lá perto do viaduto. Não tem sentido isso, minha gente. No mundo de hoje, com a tecnologia, você tem um cartão com a tarja magnética, é para passar naquela maquininha, aparecer seu histórico todo ali, resolver tudo. Umas coisas que né, meio que fora de contexto. Agora não é só a Unimed não, viu? Não tem um que preste mais não. Não tem um plano de saúde que preste mais. E quando você precisa de uma coisa, entendeu, que custa um pouco mais, aí todo tipo de dificuldade. A gente tem aqui o exemplo de doutor Dinarte Freire, advogado. Dinarte tem ajuizado a ação contra esses planos de saúde, todos por aí. E a pessoa paga a vida toda. Quando precisa de uma cirurgia, não pode. O plano não dá direito a isso, não. E não dá direito àquilo, e não dá direito àquilo outro. Aí tem que ir para a justiça. É confusão, entendeu? Não tem mais um que preste, nenhum. Já disse a vocês qual vai ser o meu procedimento. Cerrando o plano de saúde e pegando o dinheiro que paga todo mês, botando numa conta separada, deixa ali. Quando precisar, você vai pagando o dinheiro, pede o recibo para o imposto de renda, é atendido na frente de todo mundo, a secretária do médico, quando vê, é particular, Ave Maria, chega, os olhos brilham, é no mesmo dia, atende você no mesmo dia, quer ser atendido de manhã, de tarde, de noite, você é quem diz, com dinheiro. É como se o plano de saúde você não pagasse. Agora, por que isso acontece? Porque o dinheirão fica lá com o plano. O médico, uma consulta é R$300, R$400 aqui em Campinas, entendeu? Aí a Unimed paga 70 ao médico. Aí o médico não quer mais atender. Muitos médicos pediram descredenciamento, quer mais não. Quer atender particular, porque o plano paga pouco. Aí você é muitas vezes atendido de uma forma inadequada por isso. Alguns médicos perderam o interesse em atender pelo plano de saúde, ele quer atender particular.
Então você que paga aí 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais por mês do povo da sua casa, pega esse dinheiro e bota numa conta todo mês. Aí quando você precisar de um médico, alguém da sua família, aquele dinheiro está ali, você vai, pá, dinheirão na frente, mas meu amigo resolve tudo. Bem ligeirinho, rápido como um raio e repentino como um trovão, como diz a música de Roberto Carlos. São 7h40 agora na Paraíba. Você viu a declaração, José Carlos? Você viu a declaração de hoje de Pedro Cunha Lima? Ouvi. Que foi que Pedro disse? Pedro disse que não quer ser candidato a vice-governador, coisa nenhuma. Ele quer ser candidato a governador da Paraíba no ano que vem. Efraim Filho saiu dizendo, eu sou candidato a governador. Pedro é um bom nome para ser meu vice. Aí Pedro disse, quem disse a ele que eu quero ser candidato a vice? Eu tenho dito a vocês, tem muito cacique para pouco índio, na situação e na oposição. Na hora que esse processo afunilar, meu amigo... Uma pergunta aqui difícil, chegou agora, mas eu vou responder do jeito que eu sei. Meu nome é Edivan, sou seu ouvinte de todos os dias. Você sabe quem foi que descobriu esse negócio de Bluetooth, de você ligar uma caixa de som, aí espelhar o celular na caixa de som e tal? Quem foi o inventor desse negócio? Foi algum americano? Foi não, meu amigo, foi um holandês. Eu já li sobre isso. Foi um engenheiro eletricista holandês que desenvolveu essa tecnologia em 1994. 94, viu? 2014, 2024, faz 21 anos. Esse cidadão, ele buscava resolver problemas, né? Um pensador, um engenheiro que bota a cabeça para funcionar. Ele ficava pensando como conectar dois aparelhos, dois dispositivos separados por uma pequena distância, sem a necessidade de cabos, de fios. Aí ele evoluiu, começou a desenvolver um projeto. Em 1998, esse homem conseguiu algumas empresas interessadas em tecnologia que resolveram financiar a invenção dele. A pronúncia correta disso aí, aqui no Brasil, para a gente falar, é Bluetooth. F de Francisco no final, Bluetooth. Nesses 20 anos de desenvolvimento, a tecnologia está hoje por toda parte do mundo, dos celulares mais simples a laptops, passando por fones de ouvido, aquelas pulseirinhas de atividade física. Então, isso é uma coisa hoje que tem mais de 4 bilhões de dispositivos com essa tecnologia hoje espalhadas pelo mundo, e a promessa é de que os equipamentos estando a até 10 metros de distância, o som ainda é bom. Quando você se afasta mais, aí já fica falhando, picotando, alguma coisa desse tipo. Eu tenho vários equipamentos que possibilitam essa, digamos, conexão sem fio, e percebo isso. Eu deixo o celular, às vezes, carregando lá num lugar da casa, aí faço o espelhamento num outro equipamento, vou andando por ali, e quando você se distancia muito, ele falha. 94, 2004, 2014, 2024, 31 anos, né, Luiz? Tem razão, 31 anos. Então, uma coisa espetacular, né? Sujeito, né, que bota a cabeça para funcionar. O nome desse engenheiro é Jaap, J-A-A-P, Hasten, holandês. Ele é um cara novo ainda, a gente está com 50 para 60 anos, alguma coisa por aí, pela última imagem que eu vi dele. É só você lembrar naquele ano em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, não foi em 94? Pronto, foi naquele ano ali que essa tecnologia passou a ser realmente implantada. Eu digo a vocês, como é que a gente aprende isso? É lendo, não tem outro jeito, estudando. Porque tudo, eu tenho pelo menos esse pensamento, sabe? Tudo que você lê, já notou que fica na sua memória, no seu HD, para rimar? Fica. Não fica tudo, mas fica o grosso.
como diz um amigo meu. Você leu, você não esquece mais. Você não vai saber detalhes, data, idade, talvez, mas como funciona, como foi inventado, você não vai esquecer. Agora, para isso, há a necessidade de você gostar de aprender, de você ter sede de saber. Eu quero saber porque é que o motor desse carro funciona. Mas você vai ser mecânico? Eu não quero nem saber, eu quero ligar o carro e sair. Não, saiba pelo menos qual é o princípio. Você não vai se especializar naquilo. Eu quero saber como funciona. Outro dia eu fui estudar o freio ABS. Por quê? Porque é uma tecnologia que foi implantada lá na Fórmula 1 e que hoje está nos carros que a gente compra, nos carros comuns. É um freio que faz com que o carro pare muito mais rapidamente, sem que a roda trave e arraste. Aí você tem que ler para entender. Queira aprender. Paulo, governador do Rio de Janeiro, vai criar uma pasta para nomear Eduardo Bolsonaro. Esse governador do Rio, Cláudio Castro, ele tem uma grande dívida para com Bolsonaro, que o apoiou na sua eleição. E eu acho que ele pensa em ser candidato ano que vem, talvez ao Senado, provavelmente, com o apoio de Bolsonaro. Então, para isso, né, é uma mão lavando a outra e as duas lavando o rosto, vocês sabem como é que funciona o negócio. Pois bem, professora Jovita, vamos botar esse povo para fazer uma oração, por pequena que seja, pelo menos essa vez durante o dia, pedindo as bênçãos para todos nós, brasileiros, e para todos os habitantes do globo terrestre. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, mas eu vou fazendo aquele lembrete. Jamais teremos outra terça-feira com esta data de 22 de julho de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que você aí esteja aproveitando este dia muito bem, como eu estou fazendo por aqui. Este é o dia de número 203 do ano, 203. Esse número lhe lembra alguma coisa? Hein? O povo vai votar. Votar não é segredo. 203, Petrônio Figueiredo. Lembra? Era o jingle da campanha de Petrônio Figueiredo, deputado federal. 203. Então é o dia número 203 do ano. E ao seu final, logo mais à meia-noite, Bebeto Marajó, faltarão 162 dias para o final deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da cansadista. Quando onde vem chegando, vai comunicando, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, cidade revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que a gente faz sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui a gente toca canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão assim agendados. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem Coluna Política.
Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. No seu dia a dia, é Paulo Roberto. No seu dia a dia, ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto. No seu dia a dia, Paulo Roberto. no seu dia a dia, É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 na seleção. Ai, ai.